Olá amigos, aqui é o Arthur novamente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de numeração. Eu sou professor na área de informática, programação e computação gráfica e nessas áreas todas a gente constantemente lida com alguns números diferentes, como por exemplo números binários e números hexadecimais. Então o objetivo desse vídeo hoje é dar uma recapitulada nos principais sistemas e como você consegue converter de um sistema para o outro, tá ok? Vamos acompanhar então. Para a gente aprender sobre sistemas de numeração, a gente tem que ter uma motivação, né? Uma das principais aí, a gente usa no nosso cotidiano um sistema de numeração que é o decimal. Tudo que você faz no seu dia a dia, praticamente vai ter aí esse sistema decimal envolvido de alguma forma, né? A computação, ela usa outros sistemas que nós precisamos converter para decimal, né? E também de decimal para esses sistemas, justamente por conta da própria eletrônica digital, na qual a computação se baseia, ela precisa desses tipos diferentes de números, né, para trabalhar de uma forma mais fluida. Então, nosso objetivo também aqui é entender a mecânica de funcionamento de cada sistema. E para isso eu preparei aqui um material interessante sobre cada um deles, né. A gente vai começar recapitulando o decimal, que é um sistema familiar para a gente, né. Existe aí uma lenda que esse sistema ele é baseado na quantidade de dedos das mãos, né? Você tem 10 dedos, então as pessoas começaram a contar usando os dedos, e aí quando acabava os dedos, chamavam um companheiro, e esse companheiro começava a usar os dedos deles para contar, por exemplo, as dezenas, né? Eu não sei até que ponto procede essa lenda, né? Esse conto, essa história, mas pode fazer algum sentido, né? O que a gente sabe é que os símbolos que a gente usa nos decimais foram inventados pelos hindus e foram propagados pelos árabes. Por isso que a gente vê lá indo-arábico, né? Quando a gente vai falar dos algarismos. Então são 10 símbolos, que são esses que nós já conhecemos, de cor salteado, de 0 a 9. E uma coisa legal que o sistema decimal também tem, é que os valores dos símbolos, eles não são fixos, eles são relativos à posição. Existiam outros sistemas aí que os valores dos símbolos eram meio fixos, sistemas egípcios, romanos, e isso aí dificultava quando você ia lidando com valores cada vez maiores, né? Então no decimal, quanto mais à esquerda o valor tiver, maior o número que ele representa, né? E aí quando a quantidade de casas é insuficiente para representar um valor, você adiciona uma casa à esquerda e continua representando então valores, né? Por exemplo, eu fui de 0 a 9, agora eu preciso representar o 10. Então eu só tinha uma casa. Eu vou precisar adicionar uma casa à esquerda do 9, e o 9 volta para a posição do 0, né, o primeiro símbolo, e aí a gente continua a contagem. A gente vai ver isso aqui em detalhes nos próximos slides, né? No sistema decimal, como que a gente faz para obter o valor real do número? Você vai multiplicar o valor relativo daquele algarismo, né, daquele símbolo, por uma potência da base 10, porque o sistema decimal, então a base dele é 10. Essa potência vai ser elevada sempre ao número da casa, onde aquele número está, né, sendo que a gente vai sempre começar a contar da direita para a esquerda, né, porque como ele cresce para a esquerda, então a primeira casa vai ser a casa 0, do lado direito, e aí para a esquerda vai ser casa 1, casa 2 e assim por diante, né? Que é basicamente o mesmo que a gente faz inconscientemente, pensar, por exemplo, na primeira casa à esquerda, seria a casa da dezena, que é 10 elevado a 1. No caso, a casa 2, que seria a terceira casa da direita para a esquerda, a casa da centena, depois a casa do milhar, dezena de milhar e assim por diante, tá certo? Então, esse valor final do número, você vai multiplicando o valor da casa por essas potências, você vai obter uma soma final que vai ser o número. A gente vai ver isso aqui mais detalhado agora. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho o número 123, né? Como que eu cheguei nesse valor 123? Eu peguei aqui o valor 3, multipliquei ele por 10 elevado a 0, que é a casa 0, né, onde nós estamos. Então, vou somar isso com o 2 vezes 10 elevado a 1, que é 10, né? E 1 com 10 elevado ao quadrado, que seria o 100, tá certo? É esse cálculo aqui. Então, 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a 1,
mais 3 vezes o 10 a zero, certo? Simplificando aqui, já que resolvendo as potências, 1 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 1. 100 mais 20 mais 3, 123. Por que eu parei para fazer isso aqui, sendo que é tão óbvio? Porque todos os outros sistemas, gente, se baseiam nesse mesmo princípio. Você tem casas, você tem representação de acordo com a posição na casa, né? Todos eles têm isso aí, né? Então, a gente parte do decimal, que fica mais fácil da gente se situar, para os outros, né? A mecânica da adição das casas, eu quis aqui colocar um exemplo, assim, uma analogia maior, né? A gente usa esses símbolos existentes até eles se esgotarem, e aí é necessário se adicionar uma casa esquerda e reiniciar os símbolos, né? Esse reinício dos símbolos, a gente pode comparar aqui aos ponteiros de um relógio. Você tem lá um ponteiro do segundo, por exemplo, que ele vai rodando aqui, percorrendo lá os 360 graus, que corresponderiam aos 60 segundos. Quando ele chega no segundo 59 ali, né, o que acontece? Ele volta para o zero. E nesse meio de tempo, o ponteiro do minuto, ele vai andar 1, ou seja, vai para a próxima casa, né? Então, e aí o da hora, quando o do minuto chegar no 59 e voltar para o zero, ele vai andar 1 também. Então é uma boa analogia, né? Outra analogia legal para a gente pensar, aqueles contadores de quilometragem do carro, né, os odômetros, eles também têm lá uns numerozinhos, né? Principalmente os mais antigos, que os números vão girando, são físicos, e aí quando chega no 9, ele volta para o zero, né? Então, são analogias legais para a gente entender por que o número volta lá para o começo, né? Um exemplo aqui, ó. Número decimal. Você começa do zero, né? Aqui essa casa preta é como se fosse um zero à esquerda, que não tem valor nenhum. Ele só está ali disponível para ser usado quando precisar. Então você vai começar a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 9, acabaram os símbolos, né, do sistema. O que acontece? O 9 vai voltar para o 0, que é o primeiro símbolo. E esse 0 aqui vai começar a ser utilizado. Na verdade, ele vai para o 1, né? Porque ele já está estacionado em 0 sempre. Então ele vai para o 1, representando que eu tenho uma dezena agora, e esse aqui voltou para o 0. E aí aqui a gente continua a contagem, né? 10, 11, 12 até o 19. Chegou no 19, o processo repete. O 9 tem que voltar para o 0, né? Reiniciar. E aqui a gente vai para o próximo símbolo, que é o 2. Vamos contar a dezena do 20 aqui, né? Chegamos ao 29, o que acontece? A mesma coisa. Isso vai se repetindo até o 99, né? O que acontece no 99, a gente vai precisar adicionar uma terceira casa aqui, né? Porque acabou o símbolo de cá e acabou o símbolo de cá, né? Todos eles foram fazendo essa ciclagem aí. O que acontece? Esses dois vão voltar para o 0 e esse aqui vai para o 1. E aí o processo se repete. Vocês vão ver que essas duas colunas aqui vão se repetir até chegar ao 199, onde aqui iria para o 2 e aí voltaria ao 0. Então, gente, é um ciclo que conforme você vai crescendo, você vai repetindo as etapas anteriores, né? Novamente, por que eu estou fazendo isso aqui no decimal? Que é um sistema muito óbvio para a gente. Porque os outros todos funcionam da mesma maneira, não tem diferença, né? A diferença é a quantidade de símbolos que cada sistema possui. Bom, vamos falar então agora do sistema binário. O sistema binário, ele é um sistema que ele se baseia no princípio de dois estados do componente transistor, né? Porque esse sistema ele é basicamente usado na eletrônica digital, nos computadores, né? Então você tem dois estados, estado ligado, desligado, que a gente representa aqui no binário por 0 e 1, tá certo? Né? Pode se ligar desligado, verdadeiro e falso, dependendo da situação, vai ter aí valores opostos diferenciados, né? Então a gente vai representar por 0 e 1, e a quantidade de casas do sistema binário, como a gente só tem dois símbolos, vocês vão ver que ela cresce muito rápido, né? Muito mais do que no decimal, que a gente tem 10 símbolos. E aí, no caso do sistema binário, a casa também vai ser multiplicada por potências agora de 2, tá certo? Para obter o valor decimal. A gente vai ver mais em detalhes esse processo, né? Aqui um exemplo. Eu peguei aqui o número 101, tá certo?
que é um valor 5 em decimal, eu já sei que é esse valor, mas como que a gente vai obter esse valor? A gente vai pegar aqui, né, as casas e os dígitos e vai multiplicar. Então, aqui vai ser multiplicado por 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Né? Então, ó, dígito 1 multiplicado por 2 ao quadrado, mais esse dígito 0 aqui multiplicado por 2 a 1, mais o dígito 1 multiplicado por 2 a 0. Resolvendo as potências, 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, 4 mais 0 mais 1, valor 5. Então, vocês viram aqui que é o mesmo processo do decimal, certo? Não tem realmente mudança, só muda a base das potências. Aqui uma exemplificação, então, daquele mesmo processo de aumentar as casas de acordo com os símbolos. Eu começo com 0, né? 0, 1. Tá vendo que já acabou aqui o símbolo? Só tinha o 0 e 1. Automaticamente eu vou ter que usar essa segunda casa aqui. Ó. Então, 0, esse aqui vai para 1. 1, 0, 1, 1. Acabou de novo. E agora acabou os dois. Né? Então, agora eu vou ter que zerar esse. E esse vai começar a ser utilizado essa terceira casa. Então, ó, comecei a usar a terceira casa aqui. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Acabou aqui, eu tenho que voltar para 0. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Agora, a gente acabou com as três casas. Vocês viram como cresceu muito rápido, né? Aqui seria o equivalente ao 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou no 7, eu já estou com 3 casas aqui no para a quarta, no 8. Então, aqui no 8, comecei aqui com as 4 casas. Vocês vão ver que aqui vai se repetir, né? As outras 3, esse processo aqui vai se repetir inteirinho, né? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Né? Que foi basicamente repetindo esses 3 passos anteriores aqui, certo? E aí eu cheguei aqui no 1, 1, 1, 1. Vou precisar da quinta casa. Então, cresce muito rápido, né? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 16 eu já vou precisar de 5 casas. Um exemplo aqui de contagem, né? Aí no 16 eu já precisei aqui da quinta casa, né? Até no 21 ali eu já estou utilizando. Quando chegar lá no 32 eu vou ter bastante casas ainda a mais, né? Então, gente, esse sistema tem essa característica, né? Ele pode parecer confuso a princípio, mas como vocês estão vendo, o mesmo funcionamento do decimal. Só muda a base para 2 e a quantidade de símbolos. Então a ciclagem aí de símbolos, né, é muito rápida. 0, 1, 0, 1 é muito rápido, não tem tempo quase, como lá no decimal. Agora, como que a gente converte, então, de um binário para decimal? A gente já viu, né? Fazendo aquela conta com as casas, né? As potências de 2 aqui. Então, esse processo a gente já viu. Né? Mas e o processo inverso? Esse processo aqui eu nem vou mostrar porque eu já mostrei no slide anterior, certo? Mas o próximo aqui é o método para você converter do decimal para o binário agora. Né? Transformar um número que está em decimal para binário. Como que a gente faz isso? Esse método que eu vou ensinar aqui serve para os outros sistemas todos, tá bom? Então, todos eles, você vai pegar o valor decimal e vai fazer esses passos aqui. Isso aqui é um algoritmo, né? Uma sequência de passos. Então, você vai pegar o número decimal e vai dividir por 2 aqui no sistema binário. Nos outros sistemas vai ser outros valores aqui. E aí você vai guardar o resto dessa divisão, que vai ser sempre 1 ou 0. Você vai pegar o quociente anterior e vai dividir ele por 2 de novo. Enquanto você puder dividir, você vai fazer esse passo, guardando novamente o resto da divisão. Então você vai fazendo isso até chegar num ponto que o resto vai ser, o quociente vai ser 1, né? E aí você não vai mais conseguir dividir. Então ali acabou. Então como que a gente vai saber agora qual que é o número binário? Você vai pegar esse último quociente que já não é mais divisível, seguido dos restos que você foi guardando, da direita para a esquerda. Então, é o último quociente, seguido do último resto, do penúltimo resto, e aí por diante. A gente vai ver isso aqui mais em detalhes agora. Aqui, ó, peguei o número 118 e eu quero transformar ele em binário. Como que eu faço? Começo a dividir ele por 2. 118 por 2 é a divisão exata, que dá 59, resto 0.
O 59 dá para dividir por 2? Dá, né? Então, divido por 2, ele vai dar 29, e aí não dá resto 0, porque a divisão já não é exata. Dá 58, resto 1. Continua o processo, porque 29 ainda é maior que 2, né? 29 por 2 dá 14, também não é divisão exata, vai dar 1 resto. 14 por 2 dá 7, divisão exata, resto 0. 7 por 2 dá 3. 6 também não é divisão exata, dá resto 1. 3 por 2 dá 1. Não é divisão exata, sobra 1. E o 1 já não dá mais para dividir. Então, ele já é o primeiro dígito do nosso número. Então, ó, primeiro dígito do número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Tá certo? Então, aqui, ó, só vocês olharem, esse é o número binário que a gente compôs fazendo esse procedimento. Né? Reforçando, esse método aqui é utilizado tanto nos outros sistemas que a gente for criar ou que a gente for estudar. Né? Porque você pode criar o seu próprio sistema se você quiser. Por exemplo, se eu quiser usar um sistema com 5 símbolos, nada me impede de criar. É até um exercício para a gente fazer. Mas então é isso. O sistema binário a gente aprendeu a converter para decimal e de decimal para ele. Esses dois métodos. Aí a gente vai chegar agora no sistema octal. Né? Um pouco depois que surgiu o sistema binário, criou-se aí o sistema octal para ser uma abreviação para o sistema binário, facilitando a programação em baixo nível. Né? Principalmente nessa época era muito feita a programação em baixo nível, então esse tipo de programação usando o sistema octal facilitava, né, ali as operações. Então esse sistema foi bastante utilizado no passado, só que como eu coloquei ali no título, hoje ele é um sistema legado, um sistema em desuso. A gente aprende ele porque você pode se deparar com algum código, com alguma máquina que ainda utiliza esse sistema. Mas hoje ele não tem mais uso prático nos sistemas atuais. Né? Então, ele foi gradativamente sendo substituído pelo sistema hexadecimal. Ele tem 16 símbolos, que a gente vai ver depois. Então, esse sistema ele possui 8 símbolos, né? O que seria equivalente a 1 byte. Né? Ele tem ali... Não, desculpa. Esquece esse negócio do byte, pode ser confuso isso aí. Então, ele tem os 8 símbolos de 0 a 7, ok? Então, de 0 a 7 você vai utilizar, a gente está utilizando os próprios algarismos mesmo, né? E aí os mesmos métodos de conversão do decimal e para o decimal a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos ver aqui como que é uma contagem no sistema octal, né? Mesma forma que do decimal e binário, a gente vai utilizando os símbolos até eles acabarem. Eu vou lá de 0 até 7, acabou o meu símbolo, né, meu último símbolo era o 7, eu vou precisar usar essa casa agora. O 7 volta para 0 e eu começo a usar a casa. Então aqui é 1, 0, aqui eu vou continuar a contagem. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 1, 7. Né? Então aqui eu acabei de novo o meu símbolo, né? Acabou a possibilidade de utilizar. Agora eu tenho que voltar ele para 0 e esse aqui tem ainda, né, o 2, o 3, o 4, 5, 6 e o 7. Então eu vou avançar esse aqui e vou fazendo isso aqui até chegar aonde? Nos 77 aqui, né? Que não é 77, né? O 77. E aí, quando acabou os dois aqui, eu vou precisar usar a terceira casa. Né? Então vamos lá, usar aqui a terceira casa. Novamente, todo esse processo aqui se repete nessas colunas ali. Né? Um exemplo aqui agora da contagem. Eu contei até 21 aqui no sistema octal para a gente ver. Então fui utilizando até o 7. Chegou no 7, precisei, né, contar. Então o 8 seria o valor 1, 0. 9, 1, 1, 10, 1, 2 e assim por diante. A gente vai fazendo isso. Quando chegou no 16, a gente já está no 2, 0 aqui, né? Porque até o 15 eu fui no 1, 7. Precisei renovar esse aqui, foi para 0 e esse aqui para 2. Então é assim que vai sendo feita a contagem no octal. Ele cresce um pouco mais rápido que o decimal, mas não tão rápido quanto o binário, porque ele tem 8 símbolos, né? É só 20% a menos que o decimal. E agora a gente vai ver as contagens aqui, as conversões, né?
de um sistema para o outro. Como que eu converto de octal para decimal? Aquele mesmo método. Agora a potência aqui é de 8, né? Potência de 8 a 0, de 8 a 1, 8 a 2. Peguei aqui o número 365, que esse número está em octal, né? Como ele está em octal, o número decimal, consequentemente, vai ser menor, tá certo? Então, eu vou fazer as multiplicações. Vai ser o 3 aqui, vezes 8 ao quadrado, mais esse 6 vezes 8 a 1, mais o 5 vezes 8 a 0. Né? Simplificando aqui, resolvendo as potências, 3 vezes 64, mais 6 vezes 8, mais 5 vezes 1. Resolvendo as multiplicações, 192 mais 48 mais 5, valor decimal 245. Pega aí depois e faça algumas contas desse tipo, inventa aí números. Né? Depois você pode pegar no Windows, tem uma calculadora onde você tem como colocar a função programador lá. Você consegue conferir octal e hexa se está batendo o valor. Tá bom? E agora o sentido contrário. Como que eu converto um valor de decimal para octal? Né? O método das divisões que a gente já viu anteriormente, só que agora o divisor é o 8. Tá bom? Então vamos pegar aqui, aqui ficou errado, não é 220 não, é 362. Vou pegar o 362 e dividir por 8. Né? Então eu divido por 8 dá 45, não dá divisão exata, né? Sobra 2. O 45 eu divido por 8 novamente, também não dá divisão exata, dá um resto 5. Aqui, ó, 5, 2. E o 5 já não dá mais para dividir, né? Por 8. Ele já é menor que o 8. Então, aquele mesmo procedimento. Ele já é o nosso primeiro algarismo. Então, vou pegar ele, o 5, seguido do último, 5, seguido do penúltimo, 2. Meu valor em octal seria 552, a representação do valor 362 decimal. Tá bom? Então é isso, sistema octal não tem segredo, dessa forma. Agora a gente vai para o sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal ele tem uma complicaçãozinha a mais, porque ele veio para substituir o octal, né? As máquinas já estavam tendo também bem mais memória e capacidade, então o sistema hexadecimal ele também foi ampliado. Em vez de usar 8 símbolos, ele usa 16, quer dizer, ele é maior que o decimal. Né? Mas como que a gente faz? Se a gente só tem 10 algarismos, a gente começa a utilizar letras agora para representar os valores maiores que 9. É só lembrar lá do baralho, né? No baralho a gente tem lá o AIS, que já é uma letra que seria, em alguns jogos, aí, o 0, o 1. E quando você chega lá no 10, depois do 10 você tem valete, dama e rei, que seriam, em alguns jogos, valores maiores. Aqui é o mesmo sistema. Né? O hexadecimal a gente usa muito em programação e web também. Quem mexe com programação aí com computação gráfica vai identificar muito facilmente aí em HTML, em CSS, JavaScript, a gente usa lá para definir as cores, né, para definir alguns valores. Lá a gente usa muito o hexadecimal, tá certo? Então, a gente vai utilizar as letras aí para ser os valores maiores que 9. Então, o A seria 10, B 11, C 12, D 13, E 14 e o F 15. Né? E os métodos de conversão lá são os mesmos, né? Para você converter para decimal e de decimal para hexa. Só que aí você vai ter que substituir as letras na hora de calcular por esses valores aqui que a gente acabou de ver. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Né? E aí um detalhe, como a gente falou, o hexa é maior que o decimal, então ele é bom para representar números grandes, porque ele vai utilizar poucas casas. Por exemplo, o valor 255 em decimal, ele fica FF no hexa. Aqui é um exemplo que eu só ganhei uma casa, mas conforme você vai crescendo a quantidade de casas aí dos números, isso aí vai ficando cada vez mais evidente, certo? Porque eu tenho 60% a mais, né, de símbolos aqui no hexadecimal. Tem 16 contra 10. Vamos ver aqui uma contagem então em hexa. A gente vai do 0 até o 9, aí a gente começa a usar os símbolos, né? Seria o 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acabou o símbolo, o que acontece? Volta para o 0 e aí começa a usar a casa da esquerda. Então a gente vai usar aqui um 0, vai até um 9, um A, um B, um C, um D, um E, um F. Chegou aqui, tem que renovar esse de novo. Então esse vai para o 2, né, que ele estava no 1, e vamos fazendo isso. Quando chegar lá no final,
no 255, a gente falou lá que é o FF, né? Eu tenho que zerar esse aqui e abrir a terceira casa. Mesmo processo que a gente fez nos outros. A diferença é que aqui a gente chegou num número bem maior, né? 255 para precisar da terceira casa. E aí o processo se repete. Então vocês estão vendo, gente, que não tem diferença. Todos os sistemas compartilham do mesmo mecanismo, né? Só muda as bases, tá certo? Então vamos ver aqui uma contagem agora no hexadecimal. Eu pus até 32 para a gente conseguir usar os símbolos aqui. Então fiz aqui a contagem de até o 9, o 10A, 11, 12, 13, 14, 15. Aí zerei, né? 16 é 1, 0, e aí assim por diante, 21, 15, 1, 5, né? E aí a gente vai fazendo, né? Quando chegou aqui no... Ah, não, aqui ficou errado, gente. Aqui seria 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. E aí aqui seria 3, 0. Ficou errado essa tabelinha. Vocês me desculpem. Mas deu para entender a mecânica, né? Bom, sistema hexadecimal aqui, como que eu converto ele para decimal? Como a gente falou, é o mesmo procedimento, né, que a gente já viu nos outros. Só que a potência agora aqui é 16, tá bom? Então, 16 a 0, 16 a 1, 16 a 2 nas casas aqui, ó. Peguei o número A2F. Lembra que a gente tem que trocar os valores aqui pelos valores relativos deles, né? Então, o A vale 10 e o F vale 15. O 2 fica como 2 mesmo. Faço isso e aí eu consigo fazer a conta. Então vai ficar 10 vezes o 16 ao quadrado, mais o 2 vezes 16 a 1, mais o 15 vezes o 16 a 0. Então, resolvendo 10 vezes 2, 56, mais 2 vezes 16, mais 15 vezes 1, né? Que vai dar 192 mais 48 mais 5, ou seja, valor 245 decimal. Certo? Então, A2F é 245 decimal. Novamente, mesmo método, né? E agora, para voltar, né, para pegar o decimal e transformar em hexa. Peguei um número maior aqui, porque o hexa, como ele é grande, se a gente fizer um número pequeno, dá 2, 3 divisões só. Aqui só deu 2, na verdade, né? E mesmo assim, é um número grande já, 1, 2, 3, 4. Então, o número 1234 decimal, né? Como que a gente faz? Eu divido ele por 16, dá 77, não dá conta exata, sobra 2. 77, aqui ficou errado de novo, gente, me desculpa. Aqui eu divido por 16, né? Então 16 vezes 4 dá 64. Sobra 13, e aí o 4 já não dá mais para dividir por 16. Né? Então, como ele não dá mais para dividir, vai ficar o que? 4, nosso primeiro algarismo, 13 seria o segundo, e 2 o terceiro. Agora, na hora de transformar para o hexadecimal, tem que fazer a mesma coisa, substituir esse 13 pela letra dele, né? Seria a letra D, tá bom? Então, o número hexadecimal seria aí o 4D2. Gente, então é isso. Vocês me desculpem pelos errinhos aqui nos slides, mas eu acho que ficou claro aí a mecânica, né, de cada um desses sistemas. Um exercício para vocês fazerem aí seria criar um sistema, por exemplo, com 4 símbolos aí, ABCD. Fazer uma contagem nele, fazer conversões para ele, e dele para decimal, decimal para ele, né? Um exercício bem interessante de se fazer aí, para você entender ainda melhor essa mecânica dos sistemas de numeração. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, eu peço que você deixe o like aí embaixo, seu joinha, e compartilhe com seus amigos, com quem você acha que pode ser ajudado também por esse vídeo. Então eu fico por aqui. Também sugiro quem gostar de computação gráfica, de programação, se inscrever aí no canal e ajudar a gente a crescer, tá bom? Grande abraço!